Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks, onde vamos conversar com o líder da indústria farmacêutica para perceber que papel assume a inovação no futuro do setor. Setor este que recentemente se voltou a afirmar como central, com o desenvolvimento em tempo recorde de uma vacina contra a Covid-19. Há motivo para congratulações em todo este processo, mas há também lições a retirar para o futuro, nomeadamente as que dizem respeito ao papel da investigação, do desenvolvimento e até da inovação no dia-a-dia destas organizações. Sem mais demoras, apresento o nosso painel de convidados para esta tarde. Tenho comigo Nelson Pires, General Manager da Recordati UK e Recordati Ireland, Rosário Trindade, Corporate Affairs and Market Access Director da AstraZeneca e Guilherme Monteiro Ferreira, Diretor de Acesso ao Mercado e Assuntos Externos da GSK. Sejam os três muito bem-vindos, boa tarde a todos e antes de mais agradecer-vos a disponibilidade para se juntarem a nós. Nelson Pires, quando falamos da indústria farmacêutica, é frequente falarmos do potencial nacional e a necessidade de colocar Portugal no mapa da indústria farmacêutica global. Que desafios estruturais e estratégicos existe aqui para este crescimento e afirmação do trabalho português? João, eu entendo, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite e boa tarde aos meus colegas de painel. Eu penso que a indústria portuguesa primeiro, a indústria europeia deslocalizou-se, quer a nível de produção, quer a nível de investigação. E este foi um erro que, infelizmente, os baixos preços que a Europa impõe à indústria farmacêutica fez com que as empresas tivessem de se adaptar. Mas nós continuamos a ter o potencial, porque temos a qualidade das pessoas, a qualidade das instituições, a vontade de o fazer e eu penso que a necessidade de o fazer. Onde é que eu julgo que a indústria em Portugal tem uma capacidade enorme de poder contribuir com valor, não só para os doentes e para os profissionais de saúde, mas também para a economia. Primeiro, ao nível dos ensaios clínicos. Nós somos um país com um potencial de realização de ensaios clínicos ao nível da Bélgica, que terá a nossa dimensão, mas tem um mercado de ensaios clínicos 5 ou 6 vezes maior que o nosso. Portanto, nós aí conseguiríamos beneficiar não só os doentes com acesso muito mais precoce às terapêuticas, mas também economicamente o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde, porque cada estudo clínico compensa, obviamente, os hospitais pela sua participação. A outra parte tem a ver com a manufatura, ou seja, com o fabrico. Nós temos capacidade, temos know-how e estamos, se bem pensarmos, no meio do mundo, ou seja, estamos à mesma distância dos Estados Unidos como estamos da Ásia, somos o único país com essa posição privilegiada. Temos capacidade de fabrico para, por exemplo, pequenos lotes, que são grandes lotes para Portugal, mas pequenos lotes para a Europa, e temos a capacidade industrial de o poder fazer. Portanto, ou seja, temos aqui duas oportunidades gigantes que eu acho que Portugal deve aproveitar, mais ainda porque a própria União Europeia definiu que a industrialização da Europa, ao nível da saúde, depois da pandemia, quando percebemos que de repente não tínhamos dispositivos médicos, não tínhamos álcool, ou seja, não tínhamos a maior parte... A questão dos ventiladores logo no início. Ventiladores, exato. Passou a definir como uma prioridade e quando se bem se recordam, a conferência no Porto focou exatamente sobre isso, quando Portugal estava a liderar a União Europeia, e portanto eu acho que temos aqui uma série de oportunidades que podemos aproveitar. E temos os recursos humanos, como diria, temos as instituições, temos as organizações, temos investigadores e temos as empresas para o poder fazer. Portanto, temos aqui claramente capacidade de acrescentar mais 2 ou 3% de valor ao PIB de imediato, se as decisões certas forem tomadas. E temos também doentes, sobretudo Rosário Trindade. Quando falamos nesta falta de indústria em Portugal e até no espaço europeu, falamos muitas vezes de uma nova industrialização da Europa em vários setores, não só no setor farmacêutico. De que forma é que a inovação e desenvolvimento podem ser a chave para aceder a essa nova indústria? Boa tarde a todos e também agradeço o convite. Aquilo que o Nelson referiu é crítico. Nós não vamos conseguir, num curto espaço de tempo, diria eu, reindustrializar a Europa na medida daquilo que necessitamos e que faz sentido, até pelos ensinamentos que a pandemia nos trouxe, mas temos um potencial imenso de desenvolvimento de novas terapêuticas. A indústria, no seu todo, a AstraZeneca em particular, tem feito um caminho de desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas que
que são críticas para a melhoria da qualidade de vida e de sobrevida dos doentes, e nós temos esse potencial de podermos aproveitar a qualificação que o país tem a nível de centros, a nível de investigadores na criação de riqueza, pela maior atratividade do país enquanto centro de excelência para fazer ensaios clínicos. Mas depois temos também todas as outras reais possibilidades em que a indústria investe e que passam por esta disponibilidade de criar parcerias de partilha de risco com os pagadores, pela disponibilidade de trabalhar nos processos de digitalização que podem levar, por exemplo, à tomada de melhores decisões de investimento. É algo que nós sentimos que Portugal necessita há muito tempo, que tem de alguma forma condicionado até a alguns processos de decisão de investimento em novas terapêuticas e de reinvestimento daquilo que são recursos escassos que o país tem e que coloca à disposição da sociedade. E, portanto, nós achamos que o papel da indústria é multifacetado. Existe esta vontade de procurar oportunidades de investimento, seja, como o Nelson referiu, no aproveitamento da capacidade instalada, na potenciação dos centros de investigação. Agora, aquilo que para nós é crítico e que nós não podemos esquecer, como referiu e bem no início da questão que me colocou, no centro de todas estas decisões têm que estar os doentes, e aquilo que nós, enquanto indústria farmacêutica, e penso que posso falar em nome de toda a indústria, desejamos no final é que os doentes possam, no momento certo, ter acesso às terapêuticas que lhes podem proporcionar estes ganhos em saúde. E, portanto, o sistema são os vários operadores, têm que estar disponíveis para encontrar estas soluções, seja a nível da investigação clínica, seja a nível da produção, seja encontrando as soluções que possibilitem este acesso mais precoce a estas terapêuticas. Muito obrigado, Rosário Trindade. Guilherme Monteiro Ferreira, estamos aqui um bocadinho a falar do que nos reserva o futuro, ou do que podemos fazer por esse futuro, mas projetar um futuro pós-pandemia, é que estamos aqui quase 2 anos e meio, quase de saída desta crise de saúde pública, mas a realidade é que ao longo destes últimos anos as farmacêuticas não tiveram apenas que se focar no desenvolvimento de uma vacina, como foi o caso da AstraZeneca que aqui está presente, ou em meios de diagnóstico, como os autotestes. Foi também necessário garantir aqui que estes constrangimentos todos que vivenciámos não afetavam a produção e o acesso a outros medicamentos de rotina e outras terapêuticas necessárias. Que lições é que se retiram deste struggle, digamos, para o futuro? Muito obrigado, João. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, também aqui aos panelistas, ao Rosário e ao Nuno. Ora bem, evidentemente, o desafio sem precedentes provocado pela pandemia tornou evidente a importância estratégica da saúde. Como o João disse bem, não só na parte de medicamentos, mas também na parte da supply. Mas também, desde a primeira hora, aquilo que nós vimos, da hora desta crise, da pandemia de Covid-19, foi que a indústria farmacêutica respondeu à situação de emergência, mobilizando-se como um todo, e nas empresas na sua parte individual, para enfrentar esta pandemia. Uma das prioridades iniciais passou por garantir que a população continuava a ter acesso aos medicamentos de que necessitavam. Portanto, toda a parte de supply teve de ser mobilizada. O setor, como todo, reforçou a sua capacidade de produção e assegurou também o abastecimento destes medicamentos para que estivesse disponível para todos os cidadãos, também fazendo um pouco o apelo ao uso racional dos medicamentos, porque se nós nos lembramos, em 2020, as pessoas estavam a ir às farmácias de maneira desenfreada para aviar receitas, o que nos tornou também um pouco a situação mais complicada. No entanto, simultaneamente, a nível global, e como o João disse, atribuiu-se prioridade também à investigação e desenvolvimento de vacinas, de meios de diagnóstico, das chamadas dos meios de proteção e também de tratamentos para a Covid-19. E não nos podemos esquecer de uma coisa, isto só foi possível por décadas de investimento da indústria farmacêutica em investigação e desenvolvimento. Se não fosse este investimento contínuo do setor privado durante décadas, isto não teria sido preciso e, portanto, hoje em dia nós estaríamos na situação em que estamos, em que há vacinas no mercado, que nos voltaram a poder ter uma vida um pouco mais normal do que aquela que nós vivemos em confinamento total no início da pandemia. E, no entanto, aquilo que nós vimos também foi que
todos os atores se sentaram à mesa. Portanto, isto era algo que não era tão normal, mas, portanto, pela primeira vez em grande escala, a indústria sentou-se à mesa com reguladores, com decisores, e que levou também àquilo que nós vimos que foi tempos de aprovação de medicamentos e de acesso de vacinas e medicamentos para a Covid-19 em tempo recorde. Portanto, aquilo que antes demoraria diversos anos a acontecer foi por um período de meses. Portanto, aqui, se estamos já a falar de lições para o futuro, esta é uma grande lição. Quando há necessidade... Guilherme, de facto é uma grande lição porque que nos recordamos na altura o genoma deste coronavírus foi descodificado em meros dias, não é? E portanto aqui Exatamente. O papel também da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico permitiu que esta indústria trabalhasse lado a lado para um desenvolvimento rápido e acelerado dessa vacina. Nelson Pires, estes processos de transformação tecnológica a que vamos assistindo, mesmo no caso da diabetes, é um caso muito concreto em que hoje em dia é muito mais simples e mais fácil controlar a própria doença crónica do que era há uns tempos atrás. Estes processos todos, e que contorno é que têm nesta indústria? Trazem mais vantagens do que obstáculos, porque também se levantam aqui riscos, nomeadamente na questão da proteção de dados ou até na própria literacia digital dos doentes ou no desenvolvimento de novas terapêuticas, nos meios de diagnóstico e investigação. Há obstáculos, mas também há vantagens. Qual é que ganha? João, deixe-me só pegar num ponto que o Guilherme focou e que a Rosário também, voltando para trás, e já respondo depois àquilo que eu acho que é o futuro e à tecnologia, ao mundo digital. O RNA, que foi um investimento muito grande e que solucionou parte dos problemas, não foram todas as vacinas, não foi descoberto agora, foi descoberto já há 2 décadas, se não me falha a memória, fruto do investimento da indústria farmacêutica, do setor privado, numa tecnologia que agora fez com que o mundo, ou parcialmente, porque há outras vacinas com outras origens, começasse a funcionar. Portanto, é muito importante aquilo que a Rosário e o Guilherme disseram, que é, nós não podemos ser vistos como os servidores de recursos dos Estados, porque nós salvamos vidas através do investimento que fazemos. Pegando no mundo digital e aquilo que falou, eu acho que abriu, e a pandemia, e nós tivemos os Chief Technology Officers em todas as empresas, e eu acho que o que mais abriu a indústria farmacêutica ao mundo digital foi uma coisa que se chama Covid-19. Porque de repente, se nós já víamos que muito do que era a informação, a investigação básica, já utilizava muito do que era o Big Data, muito do que eram os blockchains, ou seja, tudo que eram os novos sistemas digitais, eu acho que claramente a pandemia acelerou tudo o que é desde a investigação básica até à formação dos médicos, porque nós conseguimos neste momento fazer formação remota, os médicos conseguem fazer consultas online. Aliás, nós vimos um decréscimo de 40% nas consultas presenciais e um aumento de mais de 200% naquilo que são as consultas remotas. E, obviamente, por exemplo, pegando na diabetes, nós neste momento já há exemplos de sistemas de modelos diagnósticos sensoriais em que o próprio médico e o doente acabam por acompanhar os níveis de glicémia dos doentes regularmente, 24 horas, sem o doente ter que ir visitar o médico ou sem o doente ter que fazer uma picada regular no dedo na diabetes tipo 2. Ou seja, o que eu acho é que isto é um admirável mundo novo e que em Portugal é inclusive a charneira, porque Portugal tem alguma tecnologia muito disruptiva, muito inovadora. Infelizmente nós depois não temos capacidade de saltar da fase 1 para a fase 2, não temos uma economia de escala que nos permita, nem investidores, nem quando fazemos rounds de investimento, tudo o que é Estados Unidos consegue angariar 2 ou 3 vezes mais capital que o mercado europeu, mas eu acho que vai ser claramente um admirável mundo novo. Porquê? Porque a informação está, a tecnologia está a ser criada, o que eu acho é que a informação ainda está muito granular, ou seja, ainda não conseguimos integrar toda a informação, quer sobre o doente, quer sobre o diagnóstico, quer sobre a terapêutica. No momento em que o conseguimos uniformizar e integrar, e os modelos estão aí, nomeadamente com o Big Data ou o Internet of Things, eu acho que o vamos fazer. Claro que há aqui 2 pontos fundamentais. Um tem a ver com a privacidade dos dados e temos um segundo ponto que é o ponto de vista ético, ou seja, o Dr. Google é provavelmente o meio mais disruptivo que nós, a primeira coisa que fazemos quando temos um sintoma é ir ao Google para perguntar qual é a doença que nós temos. Portanto, claramente, quem escreve e quem partilha este tipo de informação tem de ter um sentimento ético profundo e temos de ter uma literacia digital de quem busca,
de ir buscar aos locais corretos, porque nós vimos que a desinformação sobre as vacinas, sobre o Covid, é gigante. Mas E de saber que um algoritmo não diagnostica. Não digo, nem mais. Agora, o que eu acho é que claramente nós vamos tornar a medicina, os tratamentos e os diagnósticos muito mais rápidos, muito mais céleres, assim como a investigação das próprias terapêuticas se vai tornar muito mais céleres e muito mais rápidas, porque a tecnologia vai permitir isso. Mas a tecnologia não pode esquecer que vai ser human with a digital touch. Ou seja, o humano continua a ser fundamental, nomeadamente para validar muito do que são as decisões que as máquinas vão tomando, não é? Portanto, eu acho que vai ser, o mundo daqui a 20 anos não tem nada a ver com o mundo de hoje, portanto. Esperemos que não. Rosário Trindade, a AstraZeneca foi das primeiras farmacêuticas a liderar e a lançar uma vacina contra a Covid-19 quando falamos da indústria farmacêutica é muito fácil, quando já há um tratamento, mesmo que seja um tratamento ativo, crónico para a vida toda, é muito fácil esquecer as patologias a partir do momento em que há algum tipo de prevenção ou algum tipo de tratamento ativo. Que caminho é que, por exemplo, esta vacina contra a infecção por SARS-CoV-2 pode abrir para outras doenças e infecções que perduram no tempo como incuráveis? É o caso do HIV, o caso da diabetes, que é irreversível, ou até de alguns cancros. Temos o caso, por exemplo, do cancro provocado pelo HPV. A prevenção é possível já, a vacinação já está incluída até para os mais novos, mas não estava para a geração anterior. Portanto, que caminho é que esta vacina e esta tecnologia abre para possíveis tratamentos de doenças que considerávamos até há 2 anos e meio impossíveis de curar? Essa questão é muito interessante e infelizmente, ou felizmente, eu não sou cientista e, portanto, eu não posso discorrer sobre o admirável mundo que obviamente também acompanho dos desenvolvimentos que em particular o desenvolvimento da vacina da AstraZeneca abrem, as possibilidades que criam, mas eu gostava de dar 2 passos atrás e pegar um bocadinho na questão da pandemia e naquilo que a pandemia nos ensinou. Porque aquilo que a pandemia nos ensinou foi que nós tínhamos que atuar com sentido de urgência, tínhamos que trabalhar de forma colaborativa e tínhamos que acreditar no valor da ciência. E quando nós conseguimos, como o Guilherme referiu, como o Nelson também frisou, quando nós conseguimos colocar toda a gente à mesa e garantir que o acesso a uma terapêutica que era salvadora, ou várias terapêuticas que podiam ser salvadoras, fosse possível ao fim de poucos meses de desenvolvimento, a investigação estava lá e nós temos que reconhecer isso, não é? Porque isto não foi algo que surgiu do nada em alguns meses, mas na verdade a parte do desenvolvimento clínico deu-se em meses e das aprovações. Aquilo que isto me leva a pensar e a questionar, e que eu acho que é uma questão fundamental que nós temos que pôr em cima da mesa, é se nós tivermos essa capacidade de agir tão rapidamente nesta pandemia, como é que nos podemos abster de atuar na pandemia da diabetes, na pandemia do cancro, na pandemia das doenças infecciosas e na luta por melhores antibióticos? Estas são pandemias com as quais nós vivemos diariamente. São milhões de cidadãos, muitos deles em Portugal, que, por um lado, não têm acesso a algumas terapêuticas porque elas ainda estão em desenvolvimento, mas esse caminho está a ser feito, mas que depois, no dia-a-dia, muitas destas pessoas não têm acesso sequer aos tratamentos e às terapêuticas que já existem, que já estão disponíveis e que, de uma forma ou de outra, ou porque os tempos depois de aprovação locais, nomeadamente para financiamento, são demasiadamente longos, ou porque há iniquidades no acesso, nomeadamente iniquidades geográficas, dependendo do sítio onde estamos e da instituição de saúde que nos serve. E, portanto, como é que nós nos conseguimos mobilizar para dar a resposta que a humanidade precisava e deixámos sem resposta ou com respostas que não estão ao nível daquilo enquanto sociedade nós exigimos para estas doenças que fazem parte do nosso dia-a-dia e que afetam, se calhar, em algumas situações, de forma mais experimente aqueles que nos são próximos. E, portanto, eu acho que a pandemia nos trouxe esse outro ensinamento, que é, com vontade, com diálogo, e conhecendo, obviamente, os limites daquilo que são as nossas decisões, nós podemos, e temos nas nossas mãos, e todos temos um papel a desempenhar, nós podemos tratar de forma mais eficaz, mais eficiente, mais rápida,
muitas das outras pandemias com que vivemos diariamente. Rosário Trindade tocou aqui numa palavra-chave, pandemia. Guilherme Monteiro Ferreira, uma destas pandemias, podemos deduzir, é a disparidade e a polarização que existe entre o que é o acesso a terapêuticas e medicamentos por parte de países desenvolvidos e por países em desenvolvimento. Doenças que nós consideramos em Portugal e no resto da Europa como um sintoma, que é o caso da diarreia, são uma das principais causas de morte em certos países. Portanto, há terapêuticas que não estão a chegar a todo o mundo de forma igual. A pandemia pode-nos também aqui trazer algum tipo de aprendizagem, é porque este atraso no acesso aos medicamentos, às vacinas também, põe em causa o sucesso da estratégia global de combate a essas patologias. E o Covid vem-nos mostrar isso mesmo, que o surgimento de novas variantes advém de uma escassez de vacinas em certos focos do mundo. Que papel é que as farmacêuticas têm neste imbróglio? Obrigado, João. E antes de mais, deixe-me só agradecer à Rosário, que tocou exatamente nos pontos que eu estava a tocar quando o João me cortou a palavra da intervenção anterior. Mas realmente, João, eu acho que aí temos dois pontos, porque eu acho que nós temos de ver para já aquilo que se passa na nossa casa também, porque falamos de disparidades a nível global, mas nós temos disparidades a nível europeu também, no qual eu já tocarei. A nível global, a GSK tem um grande papel também em garantir a equalidade naquilo que nós podemos fazer também a nível global, e dado isso também há um índice de acesso aos medicamentos que nós somos sempre o número 1 desde a sua criação, que prova isso mesmo. Portanto, com as nossas políticas, o papel da indústria farmacêutica, a meu ver, tem de ser, e falando aqui do caso da GSK, é com políticas que realmente nestes países que têm mais necessidade deem garantias que o medicamento seja acessível às suas populações. No caso da GSK, enquanto maior produtor de vacinas a nível global, claramente com as nossas vacinas nós fazemos o nosso papel. Mas agora focando, eu acho que nós antes de falarmos do terceiro mundo e daquilo que se passa no terceiro mundo, temos de falar da nossa Europa. Porque na nossa Europa nós temos grandes desigualdades de acesso. Se formos a ver, a Rosário também já tocou nisto brevemente, mas se formos a ver que nós temos desde que, por exemplo, eu submeto um medicamento à nossa autoridade para ser reembolsado, para dar acesso aos doentes portugueses, são cerca de 2 anos. Quando se formos a ver em países do centro e do norte da Europa, às vezes estamos a falar de cerca de 100 dias. Portanto, aqui nós já vemos a grande disparidade também que existe dentro da Europa. E, portanto, isto para nós é algo que nós temos de mais uma vez, como o Rosário disse, estar todos sentados à mesma mesa, garantir que todos os atores do setor têm de estar em colaboração para garantir que, mesmo no nosso caso, aqui do povo português, tem acesso o mais rápido possível a essa inovação. Porque essa inovação não é só para os países do centro da Europa. Há muita inovação que não chega a Portugal por causa do contexto que nós temos a nível nacional. Não só deste contexto do atraso na autorização dos medicamentos, mas de toda a burocratização que existe à volta disso, e obviamente também já referido pelo Nelson, que eu penso que há bocado chamei no Nuno, peço desculpa, que é realmente com a competitividade que nós temos de ter de investimento, Portugal tem de se tornar mais competitivo nisto, porque todos nós, enquanto empresas multinacionais, nós, Portugal, por exemplo, competimos por investimento contra outros países, e portanto o país tem de nos dar também garantias que nós realmente conseguimos depois ter o retorno desse investimento. E isto passa também por tópicos já que aqui foram tocados, com a possibilidade de nós trazermos ensaios clínicos, mas para nós trazermos ensaios clínicos para Portugal, eu tenho que garantir realmente que depois consigo ter esse medicamento ou outros medicamentos acessível à população com equidade, que é uma coisa que existe, hoje em dia não existe em Portugal, ainda existe uma grande disparidade entre ricos e pobres, peço desculpa pela expressão, para ter acesso, mas que realmente reflita depois que todo esse investimento que a indústria dá também se reflete depois na quantidade e na qualidade do acesso que nós damos aos nossos cidadãos. Obrigado, Guilherme. Nelson Pires, o Guilherme tocou aqui um bocadinho nestes obstáculos que existem portanto, que ao acesso à medicação, mas eu gostava de lhe colocar uma questão mais sobre o desenvolvimento de novos medicamentos. A Rosário Trindade há pouco referia bem que a questão dos antibióticos mais fortes, a escassez de antibióticos mais fortes e mais resistentes, é premente e isso é um facto, porque esta questão da resistência antibiótica será uma das principais causas de morte, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, já nas próximas décadas. Portanto, os antibióticos que temos e que são os mesmos há imenso tempo estão a deixar de ser eficazes. Como é que encaramos uma realidade onde os tratamentos que damos como garantidos perdem a total eficácia? João, desculpe que eu vou voltando atrás, mas não há problema.
E o Guilherme ficou um ponto, ou seja, o acesso às vacinas nos países menos desenvolvidos, embora nós temos uma iniquidade no acesso em Portugal. Portanto, nós, Portugal, para a maioria dos tratamentos, somos um país em vias de desenvolvimento ou não desenvolvido. Exatamente. Nós temos os medicamentos na Alemanha, os doentes são tratados 3 meses depois de lançar e em Portugal são 2 anos. E é só o processo burocrático de aprovação e reembolso dos medicamentos. Mas eu acho que a questão das vacinas e das grandes patologias, se quiser endemias ou pandemias, tem de ser tratado pelo devido fórum e não é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é um parceiro. É um parceiro, no caso da COVAX, que é uma organização que engloba a OMS, mas outras organizações, inclusive a indústria farmacêutica, que centraliza a distribuição de vacinas depois para o resto do mundo. Os Estados Unidos já deram mais de 400 milhões de vacinas ao resto do mundo. Portanto, têm de ser organismos globais e não as empresas que participem neste esforço de proporcionar à população em todo o mundo, países ricos e países pobres, e desculpem-me os países pobres pelo título, ao fazê-lo. Em relação aos antibióticos, eu acho que provavelmente a antibioterapia deve ser a área terapêutica que menos desenvolvimento tem tido nos últimos tempos, a par de outras, como são as grandes doenças, a hipertensão, a diabetes, o colesterol. Isto tem tudo a ver com dois pontos. Não falo da antibioterapia, eu acho que muitas destas patologias já têm tratamentos adequados, ou seja, nós já somos de facto muito eficazes no tratamento do colesterol, no tratamento da hipertensão, no tratamento da diabetes, no tratamento das doenças do homem, nomeadamente ao nível da próstata, etc, etc. E tudo o que possa surgir tem um problema, tem preços tão baixos que não compensa o investimento em investigação e o valor acrescentado que vamos proporcionar ao doente, porque é isso que na prática interessa, de facto não paga a investigação, portanto os nossos pagadores, ou seja, os Estados, não vão investir e, portanto, a indústria farmacêutica claramente desfocalizou-se de áreas terapêuticas que já estão satisfeitas e em que o valor acrescentado já não é assim tão elevado como aquele que podemos proporcionar. Na antibioterapia, não, nós de facto temos feito um esforço, há várias empresas a investir, inclusive uma das áreas onde mais pioneira em termos de investigação a resistências de antibióticos é Portugal. Ou seja, Portugal, a par da Coreia do Sul, ambos os dois países têm 2 empresas, 2 centros de investigação que são pioneiros naquilo que será a terapêutica alternativa, que é a terapêutica fágica, que não é nada de novo, é algo que os países da antiga União Soviética já testaram, já utilizaram, mas nunca publicaram evidência científica. Portanto, estão numa fase já inclusive de teste, com aprovação pela FDA dos ensaios clínicos, nomeadamente em Portugal, é uma empresa que nós apoiamos, e que, portanto, será a última linha de tratamento para os doentes com resistência a antibióticos, nomeadamente no pé diabético, que leva à amputação ou à morte nos 2 casos. Portanto, vai haver soluções. O mal é que depois, como tudo na indústria farmacêutica, e como a Rosário e o Guilherme bem focaram, os tempos de aprovação de um estudo clínico na vacina foram muito rápidos, nestas patologias são muito lentas, a duração dos ensaios, obviamente, não são tão urgentes como a vacina, portanto, levam muito mais tempo, o recrutamento dos doentes. A EMA não aprova, leva 3 a 4 vezes, a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, leva 3 a 4 vezes mais tempo que a FDA, a Agência Americana, para aprovar um ensaio ou para aprovar um medicamento, e, portanto, eu diria que aí Portugal vai poder dar cartas. Mas depois voltamos a bater outra vez no mesmo problema, que a capacidade de financiamento deste tipo de medicamento, e um estudo clínico, qualquer estudo clínico, pequenino ou grande, custa mais de 30 ou 40 milhões de euros, nós não temos empresas em Portugal com capacidade para financiar este tipo de investimento. Portanto, o risco é que muito desta investigação, e há esta investigação feita em Portugal, vá ser vendida a empresas multinacionais, provavelmente grandes como a da Rosário ou como o do Guilherme, que depois vão desenvolver, mas que vão deslocalizar o centro de decisão. Bom, têm as suas sedes, como é normal. Nelson Pires, eu gostava de pegar nesse ponto da fuga, não é? Aqui de talento, porque estes profissionais, ao fim do dia, este trabalho de investigação e desenvolvimento é feito por profissionais que em si reúnem competências apetecíveis para a indústria. Rosário Trindade, o talento nacional está cada vez mais num palco global. Nós sabemos que hoje em dia é possível que um investigador português trabalhe para uma farmacêutica nos Estados Unidos, mesmo que cá viva, não há problema para isso.
Importa aqui perceber se, no seu caso e no caso dos restantes participantes deste painel, se o desafio aqui está em reter este talento e se a indústria farmacêutica continua atrativa. Sim, João, eu sei que isto parece um bocadinho repetitivo, mas deixe-me só um passo atrás. Um passo atrás. Porque o Nelson disse uma coisa muito, muito importante sobre as grandes áreas. Eu vou-vos só pedir que sejam sucintos, porque sim, estamos a terminar o nosso sobre tempo. As grandes doenças e sobre o investimento do Estado e a indisponibilidade, se calhar, para pagar por novas terapêuticas, mais ou menos inovadoras. Aqui o que é pedido ao Estado não é que, se calhar, invista em novas terapêuticas, mas que garanta que o investimento milionário que faz no tratamento destas patologias seja verdadeiramente efetivo. E isso passa, obviamente, pelo aumento da literacia em saúde dos doentes e pelo trabalho relativamente à adesão à terapêutica, e sobre isso a indústria tem posto várias propostas em cima da mesa que não custam um cêntimo enfim, ao Estado, são suportados pela indústria e podem melhorar em muitos outcomes destas populações que têm acesso a estas terapêuticas. Voltando à questão da retenção de talento, enfim, nós somos uma empresa multinacional e obviamente temos muito orgulho na capacidade que temos de projetar esse talento também de Portugal lá fora e, portanto, um dos grandes aliciantes de se poder começar uma carreira na AstraZeneca em qualquer parte do mundo é a mobilidade e a flexibilidade que a organização tem, de facto, para levar os talentos adequados para o sítio certo e para os fazer voltar, se isso fizer sentido. Mas eu diria que os dois grandes incentivos, enfim, que nós vemos nas pessoas que trabalham connosco cá em Portugal, os dois grandes incentivos para trabalhar na indústria farmacêutica são, nós levantarmos todos os dias para salvar vidas, e eu acho que, enfim, sem desprimir, obviamente, para os profissionais de saúde, porque eles estão lá também no palco todos os dias, eu acho que se há poucas áreas de trabalho são tão aliciantes como esta nessa vertente, sentir que podemos fazer a diferença na vida dos doentes. E depois outra questão que a nós também nos exige investimento e na qual nós temos de facto trabalhado, tem a ver com a questão da diversidade e da inclusão. Nós temos nas novas gerações a chegar ao mercado, nós sabemos que aquilo que move estas novas gerações, a geração das minhas filhas, diria eu, são valores e são princípios diferentes no sentido em que as causas sociais, ambientais, de género, estão na sua agenda e são fatores fundamentais para a sua realização, não só pessoal, mas profissional, e, portanto, o nosso investimento, enquanto AstraZeneca, quer a nível global, quer a nível local, com ações concretas nas áreas da agenda climática, da agenda do acesso aos cuidados de saúde, ou na agenda, como eu referi, da diversidade e da inclusão, da transparência e da ética, são fundamentais para manter, de facto, os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores, engajados e com orgulho de pertencer à AstraZeneca. Muito obrigado, Rosário Trindade. Guilherme Monteiro Ferreira, mesmo para terminar, eu gostava que me falasse um pouco desta agenda ambiental que a Rosário referiu agora e que deixamos para o final. A questão da sustentabilidade é de facto uma meta a atingir, não só pela indústria farmacêutica, para virtualmente todas as indústrias dos próximos anos serão decisivos nessa matéria. Nesta corrida à inovação e ao desenvolvimento e ao financiamento e todos estes obstáculos que já percebemos que a indústria farmacêutica de facto tem pela frente, esta questão da agenda ambiental pesa nos vossos processos? Sem dúvida, João. Acho que cada vez mais, como a Rosário disse bem, mesmo se nós quisermos contratar pessoas das novas gerações, isto tem de ser obrigatório. Portanto, estas pessoas são regidas por valores e, portanto, nós também faz parte da nossa adaptação para os tempos modernos, adaptar-nos a tal. Mas em relação àquilo que é o compromisso com a saúde do planeta, em geral, da indústria farmacêutica, nós temos de entender hoje também que a Organização Mundial de Saúde já considera que a poluição atmosférica é quase como um novo tabagismo, uma nova epidemia, se nós quisermos, uma vez que causa mais de 7 milhões de mortes prematuras por ano. Portanto, estamos a falar da perda de muitos mais milhões de anos de vida e de qualidade de vida por causa daquilo que nós estamos a fazer no nosso planeta, enquanto seres humanos, no fundo. Aquilo que eu posso falar mais, obviamente, é das políticas que a GSK tem neste momento. A GSK foi um dos pioneiros
ainda no início dos anos 2000, realmente a ter metas ambiciosas nesta área. Desde 2010 que reduzimos as nossas emissões de carbono em 34%, redução do consumo de água, etc. Mas eu acho que o mais importante para o futuro é a meta que a GSK se propõe de ter um impacto nulo, portanto, ser neutra no seu impacto no ambiente até 2030. E, obviamente, aliás, uma meta europeia. Sim, mas, portanto, nós comprometemos, enquanto indústria farmacêutica, para chegar com essa meta europeia também, enquanto setor privado. E, portanto, aqui, obviamente, temos várias iniciativas que estamos a desenvolver, desde a própria investigação e desenvolvimento, e portanto, também falámos aqui até de antibióticos, que a GSK, enquanto grande produtor de antibióticos, e também continuamos a ter investigação e desenvolvimento em antibióticos, de garantir que não há efluentes dessas fábricas que vão contaminar o ambiente, portanto, isto aqui na parte até contaminação da água e dos solos, mas desde outras iniciativas, desde, obviamente, as mais básicas que nós vemos até não só na indústria farmacêutica, mas em outras indústrias, da questão das energias renováveis, do controle dos gastos de água nos seus escritórios, na mudança da frota automóvel, tudo isso. Mas eu acho que, enquanto indústria farmacêutica, nós temos também depois a responsabilidade acrescida enquanto indústria de saúde, por assim dizer, de reduzir também toda essa pegada carbónica na manufatura dos nossos medicamentos, ou seja, garantir que quando o medicamento chega ao doente tem a menor pegada ecológica possível. E um exemplo que eu posso dar aqui, portanto, para além da questão que já referi das energias renováveis associadas à manufatura, tem também a GSK desenvolveu um programa de investigação e desenvolvimento para redesenhar os seus inaladores. Portanto, a GSK é um dos líderes a nível de tratamento de doenças respiratórias a nível mundial, como a asma e a DPOC. E, portanto, estamos a desenvolver, portanto, os gases propelentes dos nossos inaladores que não tenham uma pegada carbónica. Portanto, isto aqui são neste momento medicamentos que já estão em fase pré-clínica e que nós esperamos poder lançar muito no mercado, para além de toda aquilo que tem sido a iniciativa da GSK de mudar a maioria daquilo que são os nossos inaladores para inaladores que não contêm gás algum, portanto, inaladores de pó. Portanto, que estes aqui não têm realmente o impacto como têm os inaladores que necessitam de ter um gás propelente, mas sabemos também que para certas partes da população é necessário a existência destes inaladores de gás propelente e, como tal, queremos realmente que, quando isto chegar ao mercado, que não tenha realmente o impacto que tem neste momento, uma vez que, e só dizendo aqui, da nossa footprint global, 50% vem do uso dos nossos medicamentos. Portanto, se nós colmatarmos esta grande parte dos propelentes dos aerossóis respiratórios, dos inaladores respiratórios, estamos realmente a contribuir para esse net zero, como é dito em inglês, até 2030. Muito obrigado, Guilherme Monteiro Ferreira. Aliás, é esse também o papel da inovação, melhorar aquilo que já existe e não só desenvolver aspectos novos. Muito obrigado, Guilherme Monteiro Ferreira, mais uma vez, Rosário Trindade, e obrigado também, Nelson Pires, pela vossa disponibilidade e por terem aceitado o nosso convite para esta conversa. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Já sabe que pode ver e rever estas e outras conversas na JETV do Jornal Económico, em jornaleconómico.pt. Da minha parte é tudo. Obrigado e uma boa tarde.